Gostaria e quero nessa noite ministrar uma palavra que está no livro de Apocalipse. Se conseguirem colocar no telão ou só apenas me ouvem aqui nesta noite. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Prestem atenção, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, amado Deus, poderoso é estar na sua presença e ter um entendimento em nossa vida, nosso coração, sobre qual o Senhor está nos direcionando dentro do seu propósito. Fala conosco nessa noite, ó Pai, ministra nossas vidas, nos transforma, Pai, nos fortaleça, que todo cansaço, estresse, preocupação, anseio, tudo aquilo sobre o qual, ó Deus, nos leva distante da sua presença, nos desconecta, ó Pai, da sua presença, tudo aquilo que nos afasta da sua vontade, ó Pai, que neste momento seja cessado. Queremos, ó Pai, caminhar na tua vontade, queremos ter um momento de crescimento, um momento de renovo, de cura, de transformação, de milagre, de provisão do Senhor. Queremos, ó Pai, que teu Espírito Santo ministre os nossos corações e nos leve, ó Pai, no nome de Jesus, em níveis de experiência, sobre o qual podemos sentir nessa noite, sobre o qual podemos ter através da palavra, sobre o qual podemos ter através do manifestar da sua presença em nossa vida, em nosso coração, sobre o qual podemos obter, ó Pai, porque tu faz presente em nossa vida, em nosso coração, e assim queremos estar com o nosso coração aberto, para que não seja apenas, ó Pai, um conhecimento, um entendimento, uma compreensão acerca daquilo que vamos receber, mas que seja transformação, que seja cura, renovo em nossas vidas, para continuarmos fortalecidos, abençoados e progredirmos mediante a tua vontade, sempre na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, essa passagem aqui ela faz parte de uma carta sobre a qual foi enviada a Laodiceia, e eu queria ministrar hoje acerca desta carta, porque ela vai com certeza nos trazer um ensinamento poderoso da parte do Senhor para nossas vidas e em nossos corações. E eu estive lendo as cartas, foram 7 cartas sobre qual foram enviadas, e de todas as cartas que foram enviadas, dessas 7 cartas que foram enviadas, a carta mais severa foi para Laodiceia, foi para a igreja de Laodiceia. E a gente vemos, lendo toda essa carta, vemos que Jesus ali nessa carta não fez menção nenhuma de elogios. Essa igreja, ela não recebeu elogios nenhuma acerca da carta sobre qual foi enviada a ela. E Laodiceia, para a gente poder compreender, ela era um dos lugares mais ricos do mundo, bem posicionado, né? A igreja, inclusive, ela se orgulhava de suas riquezas, né? Uma igreja com grandes portes e recursos. Ela possuía uma indústria de tecidos, né? Ela fabricava, aliás, ela era bastante conhecida por sua lã especial, né? Então, além de suas fabricações, elas possuíam um tecido especial, rico, né, por sua fabricação em espécie de algodão finíssimo. Ela possuía ali na Laodiceia, possuía grandes escolas de medicinas, né, eles fabricavam ungüentos e colírios. Se a gente começar a ler aqui, vamos ver que ela era um centro assim de evolução e crescimento. Então, é um lugar bem posicionado, com recursos, com administrações, com riquezas. Vamos ver ali, né, algo ali que realmente ali nos traz uma referência grande em relação à Laodiceia. Mas só que se nós continuarmos lendo esse texto, ler toda essa carta, vamos ver ali algumas situações sobre o qual vai nos trazer da parte sobre qual essa carta foi entregue para essa igreja e da colocação sobre qual foi levantada em relação à Laodiceia. Né, vemos ali que os laodicenses, por exemplo, eles estavam mais preocupados com suas aparências do que a verdadeira essência. E isso é algo que eu já quero ressaltar nessa noite, porque se tem algo em nossas vidas sobre o qual nós devemos nos preocupar, é sobre a essência que temos em nossa vida, em nosso coração. Quem verdadeiramente nós somos. O que estamos buscando na casa de Deus? O porquê que estamos aqui nessa noite? Qual o sentido, o significado de estarmos louvando, adorando ao Senhor, ouvindo da sua palavra? O porquê que nós estamos procurando meios de trabalhar na casa do Senhor? Qual o desígnio disso?
Qual a preocupação nossa em relação àquilo que estamos fazendo na casa de Deus? Os laodicenses, eles estavam mais preocupados com suas aparências, estavam mais preocupados em ser bem vistos, bem posicionados, do que verdadeiramente a essência sobre a qual deve ser transbordada, deve ser enviada, deve ser mostrada. E eles estavam então vivendo uma vida aparência. Eles se colocavam como autossuficientes, e por suas riquezas, por seus recursos que eles adquiriam, eles se colocavam como pessoas autossuficientes, como se não precisassem de nada. Vemos ali também a confiança deles, que era depositada em suas riquezas. Ou seja, eles confiavam nas suas riquezas e não no nosso Deus, Senhor e Salvador. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos a carta sobre qual nos entrega através dos evangelhos, através de outras referências sobre o qual nos traz o ensinamento, e esquecemos de notar o devido valor sobre o qual nós devemos nos posicionar, como se aquilo que foi relatado está dizendo para mim e para você. E quando eu começo a compreender isso, eu vejo que esse povo de Laodiceia, eles estavam vivendo uma vida egocêntrica, uma vida voltada para seus princípios e seus valores. E quantas vezes nós nos posicionamos dessa forma também? Quantas vezes nós esquecemos de abrir nossos ouvidos espirituais e notar aquilo que Deus verdadeiramente quer para nossas vidas? Tudo que fizermos deve estar ligado na vontade dEle. Tudo que adquirirmos deve estar ligado na vontade dEle. Quer seja nós analisamos ou julgamos muitas vezes bom, mas será que Deus está nos chamando para aquela situação, para aquela ocasião, para aquele momento? Será que se eu não estou fazendo algo contrário à vontade de Deus, estou ali obtendo o meu desejo, a minha vontade, o meu coração está sendo aplicado naquilo sobre o qual eu estou fazendo? Vemos aqui uma igreja sobre a qual estava voltada para os seus princípios, para a sua vontade, uma igreja sobre a qual estava vivendo de aparência, elas se confiavam, julgavam alto, conseguiam tudo por si próprias, estavam esquecendo de colocar as suas vidas diante do Senhor, entregando e crendo que Ele é que vai suprir, mesmo elas tendo altos recursos e dinheiro para isso, mas elas estavam vivendo os seus próprios egos, princípios, vontades, desejos, esquecendo que o principal de tudo é viver uma vida na vontade de Deus. E lendo essa carta, e vemos aqui então que essa igreja foi repreendida por ser uma igreja morna. Presta atenção aqui, na igreja não se pregava heresias, uma igreja que pregava a palavra do Senhor, uma igreja sobre a qual não pregava qualquer coisa, uma igreja disciplinada, uma igreja organizada. Em toda a história não se encontrava escândalo algum sobre Laodiceia, firmada, bem posicionada. O serviço ministerial era impecável, porém o Senhor reprova a igreja por sua mornidão. E aí eu lhe pergunto nesta noite, para mim e para você, será que nós não estamos vivendo dentro do mesmo propósito? Será que nós não estamos vivendo da mesma forma? Porque vemos aqui uma igreja sobre a qual muitas vezes nós não temos que nos queixar. Porque era uma igreja sobre a qual ali não se havia heresia, não possuía escândalo, o serviço ministerial estava em dia, impecável, as pessoas trabalhavam, a palavra estava sendo anunciada. Mas por que ela foi repreendida pelo próprio Senhor? Por que ela foi denominada uma igreja sobre a qual, diante dessa carta que recebeu, não recebeu elogio nenhum? Ela não teve nada sobre o qual o Senhor ressaltou de qualidade, mas ela é repreendida por sua mornidão. A igreja de Laodiceia, ela possuía uma boa estrutura, era bem posicionada. A igreja de Laodiceia, os seus cultos eram bem organizados, disciplinados. Ali adquiria um lugar de boa reputação e aparência. Mas lá no verso 16, diz assim: por não ser quente e nem frio, vomitarei-vos da minha boca. Gente, isso é algo muito sério, que eu e você devemos nos atentar. Isso é algo muito sério sobre o qual eu e você devemos analisar. Isso é algo muito sério sobre o qual eu e você devemos levar em conta. Porque eu estou falando aqui de uma igreja sobre o qual muitas vezes nós olhamos e falamos o que está de errado. Que nós possamos olhar para nossas vidas nessa noite
Que nós possamos olhar para o nosso serviço nesta noite. Que nós possamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, será que eu estou fazendo a sua vontade? Será que eu não estou vivendo diante do meu próprio desejo? Não está sendo o meu ego colocado naquilo que eu estou obtendo? Será que é de sua vontade o modo que eu tenho agido, a vida que eu tenho levado, o cuidado que eu tenho desempenhado? Senhor, será que eu estou vivendo diante da sua vontade? Porque vemos aqui uma igreja Laodiceia, sobre o qual bem posicionada, estruturada, organizada, disciplinada, mas porém o Senhor reprovando a sua conduta. E eu entendo que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é certo. Aliás, estamos fazendo a obra, aliás, estamos pregando o evangelho, aliás, estamos adquirindo, abençoando, mas será que estamos dentro da vontade do Senhor? Porque muito mais do que fazer a obra está dentro da vontade do Senhor. É saber para que Ele nos chamou. É saber se aquilo que estamos fazendo está de acordo com o seu querer. Será que não é o nosso coração que está sendo colocado naquilo que estamos fazendo? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, conjugal, espiritual, familiar? Será que nós estamos colocando o nosso coração acima da vontade de Deus? Será que nós não estamos fazendo porque queremos ser bem visto, bem posicionado? Não estamos preocupando com a nossa aparência, como essa igreja se preocupava? Como Laodiceia se preocupava? A aparência estava acima da essência. Será que nós não estamos preocupados com a nossa aparência, com a nossa reputação? Com o que as pessoas vão pensar de nós? E estamos nos esquecendo do que Deus pensa a nosso respeito? Porque muitas vezes fazemos coisas e nos preocupamos do que as pessoas vão pensar. O que fulano vai dizer? O que cicrano vai dizer? O que meu irmão da direita e da esquerda vai pensar? Mas e o que Deus pensa? Será que eu e você estamos verdadeiramente nos preocupando? O que Deus pensa a respeito disso? Será que Deus está aprovando a minha conduta? Será que Deus está aprovando o que eu estou fazendo? Na Laodiceia, eles achavam que tinham tudo pelaquilo que eles possuíam, mas espiritualmente eles foram reprovados, pois eles não possuíam nada. Apocalipse 3:17 diz assim, ó: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo que precisamos, mas não percebe que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nu. Meus irmãos, olha o que esse texto, o que essa passagem, o que esse versículo nos ensina. Um povo sobre o qual estavam dizendo: nós não precisamos de nada, temos o suficiente, temos riqueza, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, nós não precisamos de nada. Mas o Senhor reprova isso e diz: vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês são pobres, são cegos, são nus, porque espiritualmente não possuem nada. O que é mais importante? O meu interior, a minha vida espiritual ou minha conduta? Eu não estou reprovando aqui a situação sobre a qual nós fazemos e devemos fazer bem feito. O que eu estou dizendo para você nesta noite, para mim, para você, é que nós devemos analisar o nosso coração, devemos sondar a nossa vida, devemos ouvir a voz do Senhor, devemos compreender se aquilo que estamos fazendo verdadeiramente é do seu agrado, é de sua vontade. O modo que eu estou cuidando da igreja, o modo que eu estou cuidando da minha família, o modo que eu estou operando o meu trabalho, é da vontade de Deus? Aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a vontade do Senhor? Porque nós devemos entender e compreender que, acima de tudo, é fazer a vontade de Deus. Porque se tudo que fizermos não estiver dentro da vontade de Deus, não tem valor nenhum. E o povo de Laodiceia estava vivendo o seu próprio ego, a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Eles designavam aquilo que era correto. Mas o texto nos ensina que eles estavam fazendo aquilo que era agradável. Aquilo que a gente julgamos que é bom. Mas o Senhor diz que eles estavam vivendo uma vida de mornidão. Não estavam sendo favorável à vontade
do Senhor. Amados, entenda algo, que o pior do que estar doente é estar doente e não entender que precisa de cura. O pior que estar doente é ser doente e achar que não necessita de cura. E quando nós vivemos uma vida não entendendo isso, nós nunca vamos ser curados, porque achamos que está tudo certo. Só se beneficia da graça quem entende, quem compreende, quem reconhece que precisa de salvação. Eu e você precisamos entender que nós precisamos compreender, que nós precisamos, somos carentes da vontade de Deus, que nós precisamos entregar todo o nosso coração, não parte do nosso coração, mas todo o nosso coração, que precisamos viver uma vida cristocêntrica, que precisamos compreender o chamado de Deus, a vontade do Senhor, que precisamos analisar nossa vida constantemente, diariamente, todos os dias, que precisamos analisar nossos feitos, nosso posicionamento, mesmo que muitas vezes nós julgamos que estamos certo, porque às vezes julgamos por nós mesmos que estamos correto. Mas será que Deus está nesta jogada? Será que Deus está dizendo algo ao seu coração? Ou você está vivendo a sua vontade? Nós precisamos entender e compreender para que quando chegar no grande dia, não viemos ficar para trás, porque fizemos tantas coisas na casa de Deus, participamos de tantos milagres, mas de repente vamos olhar para trás e ver que tudo isso foi em vão. Devemos estar no centro da vontade do Senhor. Existe algo que se chama crise de ausência da realidade. Diga-se comigo, crise de ausência da realidade. A crise da ausência da realidade vai revelar pessoas que não conseguem compreender quem verdadeiramente são. Pessoas que não conseguem olhar para dentro de si. Pessoas que não olham para o seu coração, não notam os seus erros, não notam as suas falhas, pessoas que não admitem que precisa de cura. Pessoas que o orgulho tem o dominado. Pessoas que não conseguem entregar o seu coração na presença do Senhor. Pessoas que tomam decisão baseada em seu próprio ego. Quando a gente fala crise de ausência da realidade, estamos aqui mencionando pessoas que não são transformadas porque acham que o que estão fazendo, julgamento por ela própria, está correto. E aí não recebe transformação, aí não recebe cura. Aí o Senhor não entra com providência, porque o seu coração está fechado. O Senhor nos ensina nesta noite, para mim e para você, que nós precisamos olhar para dentro de nós, que nós precisamos olhar o nosso coração, precisamos abrir o nosso coração, precisamos colocar o nosso coração à disposição da presença do Senhor, precisamos deixar ser transformado e moldado, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos ouvir e falar menos, precisamos deixar Deus operar na nossa vida, mesmo que muitas vezes nos julgamos correto, justo, mas precisamos nos humilhar para que possamos assim então ser transformados. Lá em Jeremias 9:23 diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, gloria-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, muitas vezes nós começamos a gloriar naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, nos nossos recursos, nos nossos bens, no nosso posicionamento, no nosso falar, no que nós possuímos, no que nós adquirimos, mas esquecemos que nada disso tem valor, se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Que nós não possamos colocar a nossa força como algo valioso se Deus não estiver nisso. Que não colocamos o nosso conhecimento como algo valioso se Deus não estiver nisso. Que não venhamos colocar as nossas decisões, a nossa riqueza, os nossos bens, os nossos recursos, se Deus não estiver nisso. Compreender que estamos na vontade de Deus deve ser o princípio adquirido na minha e na sua vida.
A palavra de Deus nos traz um ensinamento nesta noite para que nós possamos abrir nosso coração e receber a presença do Senhor, sobre o qual vem transformar de dentro para fora, sobre o qual vem mudar algo nesta noite. Não podemos continuar como uma igreja onde muitas vezes obtém os próprios desejos à vontade, mas quando eu entendo que eu sou aquele sobre o qual o Senhor tem me chamado, tem nos chamado para você fazer assim então a vontade do Senhor, aí então começamos então a caminhar segundo a menção e a vontade de Deus. E eu começo então a entender que eu preciso ouvir a voz de Deus, para que assim eu possa estar de acordo com esta vontade. Jesus disse a Laodiceia: vocês têm riqueza financeira, mas não têm riqueza espiritual. Vocês fabricam roupas luxuosas, lã especiais, mas andam espiritualmente nus. Produzem colírios, mas não conseguem enxergar o que estão à sua frente. Meus irmãos, isso é muito forte. O que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite é muito forte. Porque do que adianta ter tantos bens, recursos, regalias, posição, se espiritualmente falando estamos tão pobre, cego, nu, não conseguindo compreender o que Deus está nos dizendo? Quantos corações feridos, quantas vidas precisam ser transformadas, quantas situações têm acontecido sobre o qual tem aprisionado muitos que têm caminhado diante da presença do Senhor? Quantas pessoas não têm compreendido o verdadeiro sentido do Evangelho, da palavra do Senhor? Quantas pessoas não têm entendido e compreendido o verdadeiro significado de ser um cristão, o seu chamado, o porquê estamos aqui nesta noite? Eu e você precisamos entender o verdadeiro sentido do cristianismo, o verdadeiro sentido de uma vida de conversão. E a conversão, ela é feita todos os dias de nossas vidas. É eu entender que a renúncia deve ser constante. Eu preciso todos os dias renunciar o pecado, renunciar a vontade da carne, renunciar os meus desejos, renunciar o ego sobre o qual sobressai constantemente em minha vida. É todos os dias a vontade da carne brota, é todos os dias o ego meu se sobressai, o desejo de fazer a minha vontade acaba batendo em minha porta, mas daí de repente eu tenho que olhar para o Senhor e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Como devo proceder? Como devo caminhar? Senhor, tem feridas no coração, o que devo fazer? Como devo fazer? Quantos são os corações que se encontram com feridas, mentes que estão perdidas, sem saber ser direcionadas à vontade de Deus, pessoas que vivem maquinando o mal. Amados, o desejo tem brotado no coração, e não é um desejo bom, é um desejo maligno, de ódio, de raiva, de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento. O que está acontecendo com o verdadeiro evangelho do Senhor? Cada um tem montado o seu próprio evangelho, tem montado a sua própria vontade, tem adquirido versículos, tem lido texto, mas tem transformado segundo a sua própria vontade. Que triste é ver, num tempo, no mundo, onde as pessoas têm levantado as igrejas, sobre o qual têm criado a sua própria vontade e denominação, voltado no seu sentimento e na sua vontade. Meus irmãos, que nós possamos entender o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, porque eu estou dizendo aqui a vontade do Senhor sendo colocada numa igreja sobre a qual se encontrava aparentemente perfeita, mas o Senhor reprova por sua mornidão. O Senhor lança algo sobre o qual se sobressai, e ali não é feito nenhum elogio, mas lança uma indignação sobre um local que poderia estar mais avançado, mais crescido, mas existia algo ali sobre o qual transformava aquele ambiente num lugar de mornidão. O Senhor está reprovando uma ação sobre a qual
eles obtinham recursos, riquezas, um bom andamento, crescimento, mas não tinham a presença do Senhor. Como está o meu e o seu coração nesta noite? Como está a nossa fé? Como que se encontra? Será que nós conseguimos confiar verdadeiramente no Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente depositando a nossa fé em Deus, crendo que Ele está no controle de toda a nossa vida? Crendo que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos anseios, diante da falta, o Senhor está no controle? Será que nós temos direcionado a nossa vida na presença do Senhor? Será que o Senhor tem caminhado juntamente conosco? O nosso coração tem andado na presença de Deus? Diante de um problema, diante de uma adversidade, diante de uma circunstância de dificuldade, eu tenho andado com o Senhor? Será que a minha vida, toda a minha vida, seja eu no trabalho, seja eu com os colegas, seja eu na empresa, seja eu na minha casa, ou até mesmo aqui na igreja, será que eu tenho vivido a vontade de Deus, colocado a minha vida à disposição da vontade de Deus? O Senhor tem nos enviado uma mensagem. E essa mensagem, ela não é para trazer um abatimento no meu e no seu coração. Essa mensagem não é para que eu e você, nesta noite, viemos nos entristecer, ou viemos nos apavorar sobre aquilo sobre o qual estamos vendo em relação à Laodiceia. Mas essa mensagem quer nos trazer um despertamento. Um despertamento onde nós viemos olhar para dentro de nós. Nosso posicionamento, nossa vida, nosso casamento, nossa família, nossa conduta, nosso ministério, o nosso operar, as nossas decisões. Nós viemos olhar para dentro de nós e analisar se estamos de acordo com a vontade do Senhor. Na minha casa, eu tenho sido o marido sobre o qual a palavra de Deus me ensina. No meu trabalho, eu tenho sido o servo sobre o qual o Senhor tem ensinado. Será que eu tenho feito serviços ministeriais porque o Senhor tem me direcionado e tem me levado, diante um tempo de propósito? Ou será que eu estou fazendo apenas a minha vontade? O próprio ego se sobressai. É eu operando o meu desejo. É eu tocando, é eu cantando, é eu pregando, mas é a minha vontade que está sendo colocada. Eu não estou deixando o meu coração à disposição da vontade de Deus. É o meu ministério, é o meu desejo, é a minha vontade, é o meu querer, não é a vontade de Deus. Nós possamos analisar nesse texto para que nós não viemos perder a essência sobre a qual Deus colocou em nosso coração. Porque a aparência ela não deve estar acima da essência. A essência de homem, de mulher de Deus, ela deve estar constantemente todos os dias em nossas vidas, em nossas decisões, em nossos operar, tudo que vamos fazer. A essência, ela deve ser mostrada constantemente em nossas vidas. Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Para que servirá? Meus irmãos, do que adianta o sal se ele perder o sabor? Do que adianta eu subir aqui em cima se não tiver o gosto do sal para temperar? Do que adianta o louvista subir aqui em cima se não tiver a essência do sal para temperar? Do que adianta o obreiro estender a mão e orar se não tiver a essência do sal para temperar? Do que adianta eu estar na casa de Deus se não tiver a essência do sal para ser o servo que Deus tem nos chamado? Eu devo entender para que esse tempero, esse sabor, este gosto não se perca. Não seja um sal sem valor nenhum. Porque o sal sem sabor não tem valor nenhum. A palavra diz: vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O que faz a diferença, aquele que dá a diferença. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Para quê? Tudo se torna em vão.
nada tem sentido. Tudo se perde. Entenda algo aqui. Serviços ministeriais sem a presença de Deus, nada adianta. Cantar com excelência sem a unção de Deus, nada adianta. É um vazio. Uma boa oratória sem a vontade de Deus são apenas palavras. Então não adianta subir um pregador, falar bem e conduzir texto com textos, se não tiver a essência, a vontade de Deus. Não adianta subir um músico aqui em cima e ter uma boa voz, ter uma boa desenvoltura, conhecer louvores e saber encaixar com elegância um no outro, conhecer de notas, de organizações, ter uma disciplina musical, mas se não tiver a essência de Deus. Nós devemos buscar a essência de Deus para a nossa vida, viver a vontade do Senhor, fazer as coisas para o Senhor, na vontade dEle, pregar porque Ele tem chamado, anunciar porque Ele tem chamado, louvar porque Ele tem chamado, orar porque Ele tem chamado, viver uma vida que agrada ao coração de Deus, é olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou à sua disposição, que meu eu seja diminuído, que a sua presença venha a ser aumentada, que o seu querer seja aumentado, que a sua vontade seja colocada no meu coração, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando com a sua igreja, que o Senhor possa ministrar o nosso coração e nós possamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo, que não seja no muito falar, mas que seja no muito pouco eu falar, mas no muito o Senhor fazer, que seja o Senhor operar, que nós precisamos entender e compreender que não vem de nós, mas que é o Senhor fazendo, e isso basta, e assim nós devemos viver, assim nós devemos colocar nossa vida. Em Apocalipse 3:20, o Senhor nos revela aqui 5 condições, através desse texto sobre o qual foi lido, e 5 condições sobre o qual nós devemos compreender. Sobre Apocalipse, no capítulo 3, sobre o qual nós lemos no começo aí, versículo 20. Eu vou estar lendo ele numa nova tradução, 3:20. Ele diz assim, ó, nessa nova tradução, na tradução que eu li, estava escrito: presta atenção. Nessa nova tradução diz assim, ó: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e juntos faremos uma grande refeição. Meus irmãos, presta atenção. Eu quero aqui mencionar para você nessa noite 5 condições a respeito desse texto sobre o qual nós lemos. Primeiro, precisamos prestar atenção. Diga-se comigo: nós precisamos prestar atenção. Apocalipse 3:20 inicia dizendo aqui, uma tradução mais antiga: prestem atenção. Na mais atual diz: escutem. Nós precisamos prestar atenção. Aqui está se referindo a um despertamento, a eu e você entender, a eu e você se levantar, a eu e você não ficar parado, a eu e você se posicionar, um despertamento, Os nossos ouvidos espirituais devem ser abertos para a vontade do Senhor. Quando o Senhor diz aqui: prestem atenção, está dizendo: se levantem, escutem, não fiquem parados, prossigam, entendam o que eu estou dizendo. Aqui o Senhor quer que crie em nosso coração um despertamento. Aqui o Senhor estava lançando para a Laodiceia um despertamento, dizendo para aquela igreja, para aquele local: olhe para vocês, olhe o que vocês estão fazendo, olhe para dentro dos seus corações, entendam o que eu estou dizendo. Meus irmãos, que nós possamos então, através desse versículo, entender algo sobre o qual o Senhor está nos dizendo nessa noite, e possamos prestar atenção, que possa despertar em nossa vida um despertamento, de um posicionamento, de compreender, de entender, de saber que o Senhor quer ministrar a nossa vida, ao nosso coração, quer nos transformar, quer nos fortalecer, quer renovar, quer curar, quer restaurar, mas quer acima de tudo que vivemos uma vida de acordo com a sua vontade. E nós possamos ser pessoas sobre as quais se coloca constantemente diante a vontade do Senhor. E possamos nos levantar e nos deitar fazendo a vontade de Deus. E possamos ter um despertamento sobre tudo que fizermos. Despertar é analisar, despertar é compreender, despertar é colocar à disposição, despertar é entender o que o Senhor quer que nós façamos.
para nós entender o que Deus quer que nós façamos. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer, como Ele quer que eu haja, como que Ele quer que eu adquira, como Ele quer que eu conduza. É fazer a vontade do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, o próprio Samuel, à noite, ele ouve um chamado, a palavra de Deus diz. E após prestar atenção, a palavra de Deus diz que ele prestou atenção, ele diz: fala, Senhor, o teu servo. Fala, Senhor. Como é importante nós prestar atenção para saber o que o Senhor está falando. Fala, Senhor, eu estou ouvindo a mensagem nessa noite. Nós devemos prestar atenção. Prestar atenção é: Senhor, eu quero que o Senhor ministre o meu coração a partir daquilo que foi mencionado, a partir do texto que foi lido, a partir da mensagem que foi entregue. Senhor, fala no meu coração. Ministre a minha vida. Me ensina como eu devo ser conduzido. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Segunda condição aqui, para não nos demorar muito. Primeira condição, nós devemos prestar atenção. Segunda condição, é necessário ouvir a sua voz. Diga-se comigo, é necessário ouvir a sua voz. O texto nos diz aqui, presta atenção: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta. É necessário ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Ele está nos dizendo. Ouvir a voz de Deus quer dizer abrir o nosso coração. Quando eu falo, eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou abrindo o meu coração à disposição de Deus. Fala: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, que o meu eu seja diminuído para que eu possa obter o seu querer. Fala: Senhor, o teu servo ouve. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, que a tua presença venha entrar na minha vida. Ouvir a voz do Senhor é viver a vontade dEle. Veja aqui que, nesse texto de Laodiceia, sobre o qual lemos dessa carta aqui, o texto mostra que a comunidade estava cultuando, mas Jesus estava do lado de fora. Meus irmãos, isso é muito sério, porque o culto estava acontecendo, as pessoas estavam louvando, o evangelho estava sendo pregado, mas Jesus estava para fora. Quantas vezes nós adoramos, nós louvamos, nós pregamos, nós oramos, mas o Senhor está do lado de fora. Não tem espaço para que a presença de Deus entre no meu coração. Vou contar um segredo para vocês aqui nessa noite. Às vezes eu oro para Deus e digo: Senhor, me perdoa. Senhor, que o Senhor possa me abençoar. Senhor, que o Senhor me conduza num tempo de graça e de crescimento. Mas lá no meu coração existem feridas, lá no meu coração existe falta de perdão, lá no meu coração existem mágoas, lá no meu coração eu não renuncio, lá no meu coração eu não perdoo, lá no meu coração eu não abençoo. E daí falo: Senhor, o que queres que eu faça? Meus irmãos, que nós possamos entender o que o Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia, uma igreja sobre a qual foi reprovada, porque o culto estava acontecendo, mas a presença do Senhor estava para fora. Que nós possamos convidar para que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor entre no nosso coração, que Ele possa estar dentro de nós, que Ele possa ser prioridade, que Ele possa estar na hora do nosso noivado, do nosso casamento, do nosso relacionamento, do nosso trabalho e nossas decisões, que o Senhor possa ser em primeiro lugar, em cada decisão, em cada posicionamento, em cada administração, que o Senhor possa estar em primeiro lugar. Muitas vezes nós fazemos tudo, fala: Senhor, por que está dando errado? Senhor, por que as coisas não estão funcionando? Ou às vezes dá certo tudo e esquecemos de colocar Deus à frente. Que nós possamos entender que o Senhor deve estar à frente de todas as coisas. Seja qualquer coisa que você vai fazer, seja uma administração, um trabalho, uma decisão, um posicionamento, adquirir, comprar, vender, que o Senhor possa estar à frente. Senhor, mostra para mim
a sua vontade, é o seu desejo no meu coração. Jeremias 7:28 está escrito: esta é a nação que não atende à voz do Senhor. Ah, mas isso é muito forte, porque aqui estava falando para a nação que era o povo de Deus, o povo do Senhor. E Jeremias o que está dizendo nesse texto? Esta nação que não atende à voz do Senhor. O povo não estava ouvindo a voz do Senhor. O povo não ouvia o desejo do Senhor em seus corações. E eles então, de repente, foram entregues para os inimigos, aprisionados, castigados por sua má conduta, por seu posicionamento, pelo seu ego brotado, por suas decisões ser colocadas. Nós possamos entender nessa noite que nós devemos ouvir a voz do Senhor e fazer de acordo com o seu querer. Terceira condição lá então. Primeira, precisamos prestar atenção. Segunda, ouvir a voz de Deus. E terceira condição é, devemos abrir o nosso coração. Diga assim comigo, devemos abrir o nosso coração. Quando o texto diz abrir o nosso coração aqui, né? O texto diz, aliás, abrir a porta, está no texto. Presta atenção, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta. Quando o texto aqui está dizendo abrir a porta, ele se refere aqui a uma metáfora, né? Abrir a porta aqui se refere à porta do coração. É o coração, é você abrir o coração, deixar Deus entrar, deixar Deus falar. A chave é uma decisão. Eu decidi caminhar com Cristo, decidi deixar Ele fazer na minha vida, decidi perdoar. É uma decisão. Abrir a porta do coração é deixar Deus obter a vontade dEle. Veja, Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, daí ele deixou com que o Senhor entrasse na sua casa. O que é a casa? O que é a casa? O coração, porque houve transformação. O Senhor entrou e transformou. Nós cantamos muitas vezes, louvamos ao Senhor, Senhor, entra na minha casa. O que nós estamos pedindo? Na casa física? Na casa material que nós temos? Não, é na nossa vida. Entra na nossa vida. Mas para que isso seja possível, para que isso aconteça, precisamos abrir a nossa casa? Não, nosso coração. É a nossa vida, abrir nosso coração e falar, Senhor, existe algo aqui que eu tenho que fazer? Eu preciso renunciar, eu preciso perdoar. Senão não adianta. Senão não vai acontecer. Senhor, entra, mas eu não deixo espaço, eu não permito. Entrar na casa, entrar no coração, é deixar Deus fazer a vontade dEle. É você ouvir e muitas vezes vai doer. Muitas vezes aquilo que o Senhor vai pedir para nós não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas é deixar Deus fazer. Vamos lá, que eu não posso tomar mais tempo. E o quarto ponto lá, né, quarta condição, é preciso se sentar-se à mesa. Diga-se comigo, é preciso sentar-se à mesa. Então a mesa aqui, ela é outra metáfora que está sendo usada aqui. Ela se refere a estar na vontade de Deus, né? A mesa é um lugar de conserto, é um lugar de renúncia, é um lugar de perdão, de reconhecimento. Quando fala sentar-se à mesa, está dizendo você está na vontade de Deus, né? Não necessariamente uma mesa, mas você ouvir a voz do Senhor, é você viver a vontade de Deus, é você reconhecer o que Deus quer para você, é você renunciar às suas vontades, é você viver uma vontade diante aquilo que Deus quer que você faça, né? Então sentar-se à mesa é você dar ouvido à voz do Senhor e deixar ser conduzido pela sua vontade. Então quando se sentamos à mesa, começamos a valorizar mais a presença do que o serviço. Nós valorizamos mais a presença de Deus do que o serviço. Quando nós se sentamos à mesa, entendemos que nosso ministério é abrir o nosso coração, é fazer a vontade de Deus. Valorizamos mais a presença do que o serviço. Quando nós nos sentamos à mesa, entendemos que não adianta ter um coração ferido, um coração amargurado, um coração aprisionado, um coração, né, que não consegue liberar perdão e de repente aí querendo exteriormente fazendo muitas coisas, mas por dentro está uma casca, né, pura. Então precisamos entender aí que sentar-se à mesa é momento de cura, de transformação, de renúncia, é momento de provisão do Senhor. É você estar na presença de Deus.
né? Podemos pegar o texto de Marta e Maria, de Lucas lá, onde Maria, ela escolheu uma boa parte. Maria sentou-se à mesa. Ah, não, pastora, sentou aos pés de Jesus. Sentou-se à mesa. Ela estava na presença do Senhor. Maria estava na presença de Deus, enquanto Marta estava fazendo o quê? Seus afazeres. Estava atarefada. Marta, a palavra de Deus diz que estava atarefada com várias coisas, porém Maria escolheu a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Quando eu me sento à mesa, eu entendo, eu compreendo que eu estou na presença de Deus. Eu compreendo que eu estou na vontade do Senhor. Eu compreendo que os meus ouvidos estão diante da sua vontade. Eu compreendo que eu estou diante do seu querer. Sentar-se à mesa é fazer a vontade do Senhor. É isso que nós devemos entender. Quando eu me sento à mesa, eu entendo que eu estou fazendo a vontade de Deus. E para encerrar lá, quinta condição sobre qual o texto do Apocalipse 3:20 nos revela, diga assim comigo: devemos interruptamente ceiar com o Senhor. Ah, mas isso também é algo, vamos fechar aqui, é precioso demais, porque ceiar era uma prática de renúncia e consagração. A ceia, tem muitas pessoas que compreendem que a ceia só é aquele primeiro domingo ou segundo domingo, em alguns lugares fazem, né, onde fizemos aqui o partilhar do pão e do suco da uva, mas o ceiar é comunhão. Quando nós estamos falando de ceia, eu estou falando de um lugar de comunhão, um lugar que eu partilho, um lugar que eu reparto, um lugar que eu me entrego, um lugar que eu tem concerto, um lugar que eu me sento à mesa. Eu estou falando de ceia, eu estou falando um lugar onde a unidade, um lugar onde se transforma um corpo, um lugar onde Cristo reina, um lugar onde a vontade de Deus é colocada. A ceia é o momento de analisarmos o nosso coração é colocado à disposição na presença do Senhor. Analisar nosso coração é sentar-se à mesa para que erros sejam colocados, para que haja conserto. Sentar-se à mesa é você analisar o coração, ou seja, falar mais de mim do que falar do outro. É eu ver o que eu estou fazendo de errado, é eu ver o que eu estou operando de errado. Quando eu falo sentar-se a analisar o coração, eu estou falando de ouvir a vontade de Deus para a minha vida e em minha vida. Então a ceia é um lugar de renovar os votos de compromissos diante da vontade de Deus, é entender que eu sou pecador e sou carente da vontade de Deus. A ceia nos leva a reconhecer o sacrifício de Cristo e a entender, né, quanto pecador nós somos e somos carentes da vontade de Deus. É analisar o coração e entender que eu preciso da presença de Deus. Nós necessitamos da vontade do Senhor. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Nós precisamos ser moldados, transformados, renovados, fortalecidos, conduzidos na vontade do Senhor. Viver uma vida cristocêntrica diante da vontade de Deus, que Ele quer. Porque eu preciso me entregar em Sua vontade, porque por mim mesmo eu não chegarei a lugar nenhum. Por mim mesmo, tudo que eu fazer vai se perder. Porque sem a vontade de Deus, tudo se torna em vão. A ceia é lugar de comunhão, de partilha, de esperança. É lá onde eu encontro resposta para aquilo que eu estou sentindo, preciso ser transformado, aquilo que precisa ser renovado. A ceia é um memorial, uma ordenança, é um ato profético. É algo sobre o qual o Senhor deixou para nós, para que nós possamos assim caminhar mediante sua vontade. A ceia é um passado revelado, é um presente anunciado e é um futuro apresentado para nossas vidas e em nossas vidas. A ceia é o partir do pão, o tomar do cálice e a expressão de amor sobre o qual o Senhor nos demonstra para nossas vidas. A ceia é uma entrega, é uma anunciação, é o proclamar da palavra de Deus. A ceia nos leva num tempo de transformação, de comunhão, de unidade, um posicionamento, uma determinação, um ato sobre o qual eu e você devemos conduzir constantemente nossas vidas. Quando eu entendo o significado desse versículo, dessa palavra, quando eu entendo que ceiar deve ser interruptamente feito em minha vida, eu estou compreendendo que quando eu estou falando de ceiar, eu estou falando de chegar-se na mesa, sentar-se na mesa, consertar-se com meu irmão, observar nossas falhas, o meu erro e se colocar à disposição para que o Senhor me transforme, para que haja mudança. A ceia é entrega, transformação, renúncia, posicionamento. Que eu e você nessa noite possamos entender o que o Senhor nos traz através desse versículo e possamos assim viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que possamos assim
prestar atenção na palavra e possamos entender que nós precisamos, necessitamos ouvir a sua voz. Que eu e você possamos então nessa noite entender que devemos abrir o nosso coração, que precisamos nos sentar-se à mesa e que assim também devemos interruptamente ceiar com o Senhor, ou seja, viver uma vida de acordo com a sua vontade, para que assim possamos obter crescimento em nossas vidas e assim o Senhor possa fazer algo poderoso no nome de Jesus em nosso coração. Para encerrar aqui rapidamente, essa carta não se conduz, a Laodiceia é uma carta que se conduz a Efésio, mas eu vou estar lendo para você aqui Apocalipse 2, 4, 5, rapidinho para nós encerrar. Porém, temos uma coisa contra vocês, que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre-se de quando vocês caíram, arrependam dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Que nós possamos lembrar de nossas falhas, nossos erros, aonde nós se perdemos por um instante, aonde nós deixamos de fazer a vontade de Deus, em que momento da história nós se perdemos e deixamos de ouvir a voz de Deus, e que possamos assim então reconhecer que eu preciso, desse momento, trazer minha memória para que o Senhor possa trazer uma cura, para que o Senhor possa trazer uma palavra, para que o Senhor possa trazer uma direção para a minha vida, e eu possa voltar à essência do verdadeiro amor.